Existe uma habilidade que mudou completamente a minha vida, mas que ainda hoje a maioria das pessoas ignoram e não dá o valor que deveria. Ela é extremamente poderosa, abre portas que muita gente nem sabe que existem. E um dado curioso é que menos de 5% dos brasileiros realmente dominam essa habilidade, e é exatamente por isso que ela cria tantas oportunidades. Com ela você pode morar aonde quiser, ganhar moeda forte morando no Brasil ou fora, trabalhar para empresas de fora e conquistar algo que todo mundo fala, mas poucos vivem, que é a liberdade. E nesse vídeo eu vou te revelar aqui como essa habilidade, o inglês. Uma habilidade que qualquer pessoa consegue aprender e é muito mais fácil do que dizem, e eu vou te provar aqui. E como o inglês vai se tornar um superpoder na sua vida e vai multiplicar oportunidades de forma absurda. É surreal. Bom, eu sei que vai ter gente que vai dizer que eu tô velho pra isso, eu não tenho dinheiro, eu não sou inteligente, isso não é pra mim, ou até pra que eu vou aprender algo que eu nunca vou usar. E aqui vai a parte que quase ninguém fala. O inglês hoje é uma das habilidades mais democráticas que existem. Não importa a sua idade, não importa de onde você vem e não importa a sua história. O que importa é que o inglês hoje é mais essencial do que nunca, é uma língua universal que as pessoas no mundo inteiro aprendem. A estrutura é simples, a lógica é direta e milhões de pessoas aprendem sem nunca ter pisado em uma escola de elite. E bom, o mundo inteiro fala inglês não porque são mais inteligentes que você. No Brasil a verdade é dura. O inglês nunca foi tratado com prioridade. A nossa história é marcada por falhas profundas na educação e isso não é culpa sua. Mas falar inglês no Brasil é a chave para muitas oportunidades, então precisamos explorar. Bom, vamos ao que interessa. Inglês não tem mistério. A base para quase todas as frases em inglês é sempre igual: sujeito, verbo e complemento. Por exemplo, a frase eu como pão, olha só, começa com o sujeito, que é eu. Eu em inglês, I. Aí vem o verbo, o verbo comer. Comer em inglês, eat. E aí então vem o complemento do verbo, que é pão. Pão em inglês, bread. Então eu como pão, a frase fica I eat bread. E olha, sempre segue a mesma ordem. Por exemplo, a frase eu trabalho aqui, novamente, começa com o sujeito, eu em inglês, I. Aí vem o verbo, o verbo trabalhar. Trabalhar em inglês, work. E aí vem então o complemento, que é aqui. Aqui em inglês, here. Então, eu trabalho aqui, I work here. Bom, muito simples. Só que existe uma regra que precisamos prestar muita atenção. Porque terá uma pequena alteração dependendo do sujeito. Sim, o sujeito, que é o pronome pessoal. Eu, você, ele, ela, nós, o pronome neutro e eles. Então, sempre que a frase estiver no presente, o sujeito for ele, ela ou o pronome neutro, vamos acrescentar o S no final do verbo, tá? O verbo vem após o sujeito, seguindo a nossa estrutura. Por exemplo, a frase ele come pão. A frase começa com o sujeito, Então o sujeito é ele em inglês, he. Aí então vem o verbo, O verbo que é comer. Comer em inglês se diz eat. Então, após o verbo, seguindo nessa regra, vamos acrescentar o S após o verbo. Então, eat se torna eats. Ele come, he eats. E aí vem o complemento da nossa frase, que é pão. Pão em inglês, bread. Então, a frase completa, ele come pão, fica he eats bread. Ou até mesmo a frase, ela trabalha aqui, O sujeito, ela. Ela em inglês, she. E aí vem o verbo, que é o verbo trabalhar. Trabalhar em inglês é work. Então, após o verbo, tem essa regra, vamos acrescentar o S, porque o pronome é ela. Então, fica works. Então, ela trabalha, she works. E aí vem o complemento, que é aqui. Aqui, em inglês, se diz here. Então, ela trabalha aqui, she works here. E lembrando que isso somente quando a frase estiver no presente, porque no futuro não precisa acrescentar o S, beleza? Bom, só que eu preciso mencionar aqui que tem uma regra. Dentro dessa regra, eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, mas calma que isso aqui é mais simples do que parece. E eu vou dar uma dica poderosa aqui que vai ajudar bastante e vai facilitar muito. Porque quando o verbo termina em O ou com som de S, por exemplo, SS, SH, Z, CH ou X, ao invés de colocar o S no final do verbo, se acrescenta o ES. Por exemplo, o verbo ir, que é go, se torna goes. Então ele vai, he goes.
Ou até mesmo o verbo assistir, que é watch, se torna watches. Por exemplo, ela assiste, ó, she watches. Ou o verbo beijar, né, que é kiss, se torna kisses, então ela beija, she kisses. Existe mais uma regra: sempre que o verbo terminar com uma consoante e acompanhada de um Y, você vai substituir o Y pelo IES. Por exemplo, o verbo estudar, que é study, então se torna studies. Então ela estuda, she studies. Ou até mesmo o verbo tentar, né, que é try, se torna tries. Então ele tenta, he tries. Bom, pessoal, e aqui vai a dica principal que ninguém fala, porque essas regras, eu sei, é confuso, tá? Só que essas regras foram criadas para melhorar a entonação do S ali no final do verbo. Só que a verdade é que você precisa aprender essas regras somente para escrever, tá? Porque na fala, no dia a dia, é imperceptível, é muito sutil essa diferença. Então, na dúvida, o sujeito for ele, ela ou pronome neutro, você pode pronunciar simplesmente o S ali no final do verbo. Relaxa, fique tranquilo, na dúvida, S, tá? É isso. Bom, agora vem a cereja do bolo desse vídeo, porque você vai entender de verdade como que o inglês é simples. Olha só, para transformar qualquer frase no futuro em inglês, você só precisa fazer uma coisa: colocar o will antes do verbo, simples assim. Por exemplo, a frase eu como pão, né? Eu como pão em inglês fica I eat bread. Agora, se eu quiser dizer que eu vou comer pão, olha só que simples, tudo que eu preciso fazer é colocar o will antes do verbo. Então, ó, sujeito, eu, aí vem o eu, né? I will, eu vou. Aí vem verbo, né? O verbo que é comer, comer em inglês é eat. I will eat. E aí vem o complemento da nossa frase que é pão. Pão em inglês, bread. Eu vou comer pão. I will eat bread. Eu como pão. I eat bread. Olha que mágico. E assim você consegue transformar qualquer frase no futuro, apenas adicionando o will antes do verbo. Não importa o sujeito, se é he, se é she, se é he, não importa. Simplesmente acrescentando o will e o verbo seco, não precisa nem conjugar o verbo. Olha que simples. Inglês não tem segredo, são apenas estruturas. Depois que você domina essas estruturas, é apenas aprender palavras novas, verbos, que é a parte divertida do inglês. Só que o benefício que você ganha falando inglês é absurdo. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha te agregado aí na sua jornada no inglês. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui!